Boa tarde. Nessa véspera de feriado, nessa sexta-feira ensolarada aqui de primavera, nós estamos fazendo o nosso 57 em 7 mão na massa. E hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o arquiteto Matheus Paraíso, dono da Paraíso Arquitetura. Ele vai falar mais se apresentando, mas o legal do caso do Matheus é que em 2024 ele foi meu mentorado, nós fizemos, né, ele e a esposa participaram de uma consultoria mentorada nossa, em que nós trabalhamos o modelo do 57 em 7, ele ainda não tinha esse nome, mas um modelo do 57 em 7, e isso fez uma grande diferença na Matheus Paraíso, na verdade, na Paraíso Arquitetura. Então, hoje eu achei que o melhor que a gente fazia é convidar o Matheus aqui para ele contar a história, porque na história que sai da boca dele é a mais verdadeira, né? Então, Matheus, seja bem-vindo, é um prazer receber você, obrigado por aceitar o convite. Carlito, uma boa tarde aí para você, para todos os nossos telespectadores aí. Agradeço demais pelo convite. Para mim é uma honra participar. Acho que a gente tem muito o que conversar, assim. Foi muito legal para a gente fazer essa mentoria, foi de grande valia mesmo, tanto para Paraíso, tanto para o Matheus Paraíso. Tem o antes e o depois do curso, eu costumo dizer, né? Então a gente evoluiu aí em diversas áreas da empresa que a gente nem imaginava que precisaria evoluir tanto assim. Que legal, que legal. É isso aí, né? Tem um ditado que quando a gente mata a cobra, a gente precisa mostrar a cobra morta, né? Então, é isso aí. Então, é nesse sentido que a gente traz. É comum eu falar com muito entusiasmo do caso da Paraíso, porque a Paraíso, além da competência, né, que a gente teve trabalhando com eles, o Matheus também participa, o Matheus e a Juliana, a esposa dele, que é engenheira, participa de vários projetos aqui que eu desenvolvo, né, nos meus negócios, né, que envolve arquitetura, desde o Riviera Brasil, como empreendimentos imobiliários que a gente faz aqui em Campinas e etc. Então, ao mesmo tempo, é um cliente e, ao mesmo tempo, é um parceiro fornecedor. Então, o nosso trabalho ele é de parceria em muitas mãos e de amizade mesmo, o que também nos enriquece muito. Mas conta um pouco aí, Matheus, como é que a gente pode falar um pouco do antes, de forma bem verdadeira e transparente? Qual que era o estágio? Quais foram os insights? Deixa você contar um pouco a história, que eu acho que fica é o que o nosso cliente quer ouvir a história de você. Ah, legal. A Paraíso Arquitetura, para contextualizar, é uma empresa que a gente hoje é especializado em projetos de arquitetura residencial. Então a gente tem já 10 anos de mercado. O escritório ele iniciou lá em 2016, então hoje a gente já está aí com 10 anos, né? E eu nunca tive uma experiência de ter trabalhado no escritório de arquitetura antes, né? Então eu me formei em 2015, eu fiz estágio ali em 2014, 15 numa empresa de steel frame em São Paulo, mas não era efetivamente escritório de arquitetura, e a gente acabou fundando ali a empresa, então muita coisa eu fui aprendendo realmente fazendo, né? Na raça. Na raça. Isso é bom, mas tem um jeito mais fácil de fazer do que o jeito que a gente fazia, né? Então, acho que isso faz com que a gente demore mais tempo para chegar num determinado ponto por conta disso, né? A gente vai fazendo ali o que a gente acha que é o certo, vai buscando informação, né? E então, quando a gente fez a mentoria, a gente estava num estágio que a gente estava definindo que tipo de cliente a gente queria atender. Como a gente já tinha bastante experiência, a gente sabia o que dava mais retorno, o que tinha uma margem melhor, que tipo de cliente a gente gostaria de atender. E isso, a gente tinha essa visão da empresa, para onde a gente queria chegar, mas a gente ali não sabia como chegar, né? Como usar a nossa base de cliente que a gente já tinha,
como trabalhar, que a gente passou desde da nossa mentoria, desde a parte de montar um orçamento do ano, era uma coisa que eu nunca tinha feito, né, de fazer um orçamento. Então, isso eram ferramentas que eu não tinha, né, então não tinha como eu fazer isso antes, porque eu não sabia nem que existia, né, então isso Legal, faz total legal, diferença. legal. Então é isso, né? Que se a gente quer aumentar o lucro de 57%, primeira coisa que nós precisamos saber é onde a gente está, né, Matheus? Como é que eu vou saber? Eu estou com febre ou não estou com febre? Tem que ir lá e medir, né? Tem que pôr o termômetro, né? Então essa observação tua aí é bem legal. É uma coisa que às vezes parece óbvio, né? Mas, cara, se você não tem um orçamento, não tem um controle, não sabe quanto gasta, não, né? Não sabe onde estão os custos, fica difícil pensar em aumentar um custo, aumentar a lucratividade, né? Então, acho que esse teu testemunho aí é bastante interessante. Às vezes parece que é uma coisa complicada, não precisa ser complicada, a gente precisa ter o dado, né? A gente precisa sistematizar. Exatamente. Eu sempre tive marcado todos os custos, quanto que faturou, esse controle eu tinha, mas, você ter um orçamento do ano, você ter um planejamento, isso é totalmente diferente de você ter anotado ali o quanto você gasta, você ter muda, era uma coisa que eu não tinha essa noção que fazia tanta diferença, assim, se você ter esses dados e saber usar eles, né, eu só tinha os dados, mas não fazia nada com isso, né. Então, isso aí, acho que, né, que isso aí é muito legal, porque é o broadcast orçamentário, né? Quer dizer, você orçar o gasto, orçar a receita, né? Orçar o investimento e depois realizar, né? É isso, né, Matheus? Acho que essa foi a sacada, né? Sim, exatamente. Porque eu tinha ali um faturamento, você fala, eu faturo tanto, tenho tanto de despesa, minha margem é tanto, mas você efetivamente fala, o orçamento do ano seguinte é esse, você planejar tanto o faturamento quanto as despesas, faz total diferença. Você consegue comparar, só, esse mês eu consegui isso, esse mês a despesa aumentou um pouco, então você tem um comparativo ali e é legal, muito, muito, muito relevante, assim, porque normalmente a gente pensa só na parte artística ali da arquitetura, né, mas é uma empresa como qualquer outra, né. Não, eu acho que você está falando de um detalhe que parece bobo, né, mas é interessante como o fato de você ter o orçamento te facilita perseguir aquele resultado, né? Quer dizer, você acaba transformando ele em meta, né? Em meta de receita, em meta de vendas, em meta de despesa, né? Em meta de ajuste, assim por diante. Muito legal. Sim, é o que aconteceu com a gente, assim, tinha esse plano traçado, então quando você tem uma meta ali escrita, é mais fácil de você atingir, do que igual ficava aleatório nesse. Eu tentava faturar mais, mas às vezes tinha mais despesas, você não tinha aquele controle, né? Então isso fez para a gente total diferença. Tem uma coisa que eu me lembro que eu acho que para mim foi muito, muito interessante eu observar, ver se faz sentido para você. Mas uma das ferramentas do 57 em 7 é a gente mapear um pouco a liderança da equipe ou a alta produtividade do trabalho em equipe. E quando a gente mapeou, né, o Matheus com a esposa dele, a Juliana, ficou muito claro como é que era o estilo de liderança de cada um deles. A Juliana não está aqui hoje conosco, mas numa live fica fácil de você perceber isso. O Matheus, ele é um cara de comunicação, ele é um cara como arquiteto, né, de criar ideias, ele trabalha nesse campo muito bem. E quando a gente coloca a Juliana do lado dele, que é engenheira, né, ele é arquiteto, ela é engenheira, a Juliana é do detalhe, do detalhe, do detalhe, né? Então, se o Matheus é o cara que olha para o futuro, né, que tem a mente criativa, a Juliana tem o pé no chão e quero ver os números, né? É mais ou menos essa história, Matheus? Ou não é bem assim? Eu estou floreando. Exatamente. Quando a gente traçou
nosso perfil de liderança foi bem nítido. Eu lembro que o meu deu planejador alto e executor baixo. O dela deu executor muito alto, né? Pulando, né? Ou seja, eu sozinho era um sonhador, né? A gente sonhava, mas não colocava nada em prática, né? Então isso foi bem legal. Isso que eu sempre penso, né? O autoconhecimento ele é muito interessante, né? Quando você se conhece, fala, nossa. E cada vez que a gente fazia, eu falava, nossa, faz muito sentido, porque eu tenho esse perfil, eu gosto muito de comunicar, eu gosto de fazer a parte comercial, de ter ideias, mas muita coisa eu não colocava em prática, né? Ela não, ela é a pessoa que, não, é assim, vamos fazer assim, assim, então era um perfil totalmente diferente, porém a gente descobriu que era complementar, né? Que você precisa de um para uma coisa e outro para outra, então, Essa é a ou grande seja, a gente estava no caminho certo, era só alinhar ali as expectativas que daria certo, né? E isso é super legal, porque né, eu tenho o Matheus e a Juliana como profissionais, né, nos projetos nossos, e é sensacional, porque a Juliana, ela controla, né, quando eu recebo um imóvel, ela faz a vistoria, ela olha o detalhe, é uma perfeição, né? E o Matheus, a gente está planejando alterações, modificações, expansões, o que for, os dois têm exatamente essa complementariedade. Então, muitas vezes você fala, mas como é que pode um casal ser tão diferente? Pois se você explorar essas diferenças, né, você tem um time que se torna 2 mais 2 não é 4, é muito mais que 4. E é tipicamente o caso deles. E muitas vezes, na sua empresa, você que está nos assistindo aí no seu negócio, pode ser uma empresa, às vezes é uma MEI, né? Às vezes é um negócio pequeno, mas a distribuição das tarefas, o que cada um faz, como cada um faz, muitas vezes, se a gente dá uma mexida na distribuição das tarefas, considerando o perfil de liderança, considerando o perfil de influência de cada um, a gente tem ganhos assim imediatos, ganhos, né, de flow, que a gente chama, né? Você trabalhar fazendo o que você faz melhor, o que você mais gosta, você tem produtividade mais alta. E ao ter produtividade mais alta, a equipe tem produtividade mais alta e você já começa a ter ganhos, né, que daí já vai ter reflexo na produção, na produtividade, redução de custo ou redução de tempo para entrega de tarefas e assim por diante, né, mexendo só no que o Matheus falou ali, no autoconhecimento da equipe. A hora que a gente remaneja, trabalha isso e faz um remanejamento ou uma troca de tarefas, é comum a gente ter ganhos significativos, né? O que mais que a gente pode contar, Matheus? O que mais que foi legal? Inclusive, até complementando o que você vem dizendo, Carlito, eu acredito que até esse ponto do autoconhecimento, de você realmente ter aquela certeza, o meu tipo de perfil é esse, não significa que você tem que, eu penso, né, você tem que, eu vou então explorar uma coisa que não é da minha característica para eu evoluir. Muitas vezes você trabalha no que você já tem aquele perfil e a gente está conversando, eu e a Juliana, no nível ali de sócio que a gente era, né? Mas até para uma futura contratação é interessante você conhecer o seu perfil, para você contratar alguém que vai te complementar naquilo que você precisa. Precisa de uma pessoa que vai fazer tal coisa. Procure alguém que seja complementar, né? Não pegue alguém igual você de novo, porque daí você vai ter duas pessoas iguais, né? Então, não só no nível de sócio, mas no nível de realmente contratação. Acho que é bem interessante esse insight também. Super, super. Né? A gente usa muito, né, esses mapeamentos, inclusive como ferramenta no recrutamento, na seleção, não no recrutamento, mas sim na seleção, muitas vezes com essa análise do estilo de liderança e da alta performance, é crítica e determinante justamente para você escolher o melhor candidato, que vai combinar melhor naquela equipe. Pode ser que numa outra equipe você tenha uma outra distribuição, né? Legal. E você acha, Matheus, a gente mexeu também, né? A gente estudou teu cliente também, né? Eu lembro que foi bem interessante a gente estudar
Eu lembro que você tinha o cliente que era o cliente de projeto comercial, você tinha o de projeto residencial, você tinha, né, a hora que a gente estudou lá os clientes, né, em cima daquele cliente que é missionário, o cliente que é mercenário, hoje a gente chama ele de otimizador, né, porque se a gente chama ele de mercenário, às vezes ele se sente ofendido, então quando a gente compartilha a, a informação com o cliente, a gente mudou os nomes. Não existe mais cliente mercenário, aqui todo mundo é bonzinho, né? Então, o cliente pode ser missionário, o cliente pode ser otimizador. O otimizador é aquele cliente que compra, para ele, preço é muito importante, ele compra baseado em preço. Né? Então, mas não é mercenário, é que ele otimiza. Ele está otimizando. Ele está otimizando. A gente tinha lá um nome de cliente, a gente chama de cliente que é guerrilheiro, uma coisa assim. Não, ele não é guerrilheiro. Terrorista, é né? Terrorista, não tá também. Às vezes a gente pode estar ofendendo nessas coisas de termos, né? Então, hoje a gente tem o cliente dependente e o cliente independente. O cliente independente é um cliente, então, que ele já não depende mais de você. Ele consegue achar alternativas de fornecimento no mercado, ele troca você com facilidade, ele já trocou, ele já achou um fornecedor, e se esse cliente não estiver satisfeito, você vai perdê-lo. E se você não perceber que ele não está satisfeito, você vai ter um prejuízo enorme, porque ele vai sair falando mal de você, e o pior, vai sair falando mal de você com razão. Então não é que ele é fofoqueiro, não, ele não está satisfeito, tem motivo para isso, e daí a gente, normalmente, esse cliente, a gente ensina aqui para o nosso cliente, né, o nosso mentorado, a nossa empresa cliente nossa, para ele aprender a conversar com esse cliente, para conseguir ouvir desse cliente antes de ele ir embora, quais são os pontos que você precisa melhorar. Porque se você aprender, se você conseguir ouvir esse cliente, fazer com que ele te diga, né, numa boa, o que pode ser melhorado, esse cliente, não só se você corrigir, você não vai perdê-lo, como esse cliente, se ele ficar satisfeito, ele vai começar a falar bem de você, ele vira um cliente missionário. Então é interessante. Eu me lembro que você tinha casos assim, não tinha, Matheus, assim, algumas experiências que você estudou a tua clientela, e isso foi importante para desenhar o teu produto? Com certeza, eu faço alguns projetos diferentes, porque eu tinha perfis de clientes diferentes, né? O cliente comercial, o cliente investidor, que eu tenho bastante cliente investidor, e o cliente que era aquele consumidor final da casa, que efetivamente a gente fazia um projeto para ele morar. Então, quando a gente pegou a nossa base de clientes, a gente conseguiu classificar, abriu assim, a minha mente abriu, né? Muitas vezes eu falava, cara, esse cliente, ele só tá vendo preço, não é um bom cliente, mas na verdade a culpa não era dele, a culpa era minha, né? Porque eu tinha só um produto, eu tinha um produto que era um projeto de arquitetura extremamente detalhado, um projeto completo, longo, e não era o que ele queria um projeto ali mais enxuto, que resolvesse aquele problema dele, e rápido e com custo menor. Então, quando a gente classificou os clientes, a gente percebeu de quais eram os perfis, e a gente criou produtos, serviços diferentes para cada um. Então, hoje eu tenho um projeto que é focado para investidor, que é um projeto que a gente faz uma entrega com o que ele precisa, a gente faz mais rápido, a gente tem um atendimento diferente. Eu tenho um cliente que vai construir a casa para morar, que é um cliente que ele quer fazer a parte de interiores, ele quer ver a marcenaria, então a gente faz esse processo, que é um projeto mais longo, e eu consigo cobrar menos do cliente investidor, porque a gente demanda menos tempo. Entregar menos, tá? Né? Então, você vai entregar menos, mas vai entregar o que ele precisa. O que ele precisa, exatamente. Menos, então isso custa menos, né? Requer menos investimento, você consegue fazer um preço mais competitivo. Exatamente. Eu não estou deixando de ganhar quando eu faço esse projeto, que tem um valor um pouco menor do que esse, porque às vezes, se você pegar o tempo que a gente... Eu marco sempre o tempo que a gente leva para fazer determinado projeto. Então, se eu levo X tempo para fazer esse projeto, eu vendo ele por X vezes 2,
Uma coisa, muitas vezes esse projeto que é o mais em conta é onde eu tenho a minha margem maior, porque eu consigo fazer ele bem mais rápido. Então, Que legal. perceber isso fez com que a gente conseguisse atender o cliente com valor menor e ganhando mais ainda. Tem mais retorno. Que legal. Ó, esse é um detalhe. Isso é lucratividade. Olha só que interessante. Então, muitas vezes, aqui um produto de mais luxo, mais caro, mais detalhe, o custo dele vai ser mais alto. E o custo dele vai ser mais alto, né? Vai ficar mais caro para o cliente, mas requer mais trabalho, né? Isso é super interessante. Isso é uma sacada, hein, Matheus? Você conseguiu mapear isso? Exatamente. A gente percebeu que, tanto que um monte de, assim, vários serviços que a gente fazia, a gente deixou de fazer, porque eram serviços que demandavam muito tempo, tinha uma margem baixa, e a gente tinha muita demanda do cliente. A gente tinha que ficar muito tempo ali com o cliente num processo que para a gente acabava não compensando muito. Então a gente, quando a gente viu ali qual que era os nossos clientes, a gente acabou definindo, vamos atender esse cliente, e a gente criou produto específico ali para cada um, né? E isso fez com que a gente tivesse um ganho de desempenho bacana, né? Eu penso como se fosse um restaurante. Você vai em restaurante que tem 30 pratos, né? Você vai num restaurante, os restaurantes melhores, eles são menos pratos, os pratos são melhores, né? Então, é isso, você perceber o tipo de cliente que você quer atender, e sempre pensar na lucratividade, né? Não, muitas vezes você vender um projeto com um valor mais alto, né? Então, isso foi um dos insights que a gente teve, assim, para tentar realmente aumentar a nossa eficiência, né? Para conseguir. Agora, legal. O que você está dizendo, Matheus, é interessante. Isso não é porque o 57.7 é metodologia minha. Mas parece que você está dizendo uns negócios que é diferente do que a gente ouve muito nas consultorias ou de empresários. Você está dizendo o seguinte, que você misturou, você separou diferentes clientes e quase que dentro da tua clientela, da tua carteira de clientes que você já tinha, você desenhou diferentes produtos para esses clientes e com isso aumentou a lucratividade. Vê se eu posso dizer isso, vê se é verdade. Então, assim, atendendo os mesmos clientes, hoje você aumentou seu lucro e conseguiu botar no bolso do seu cliente que quer um produto mais barato, você consegue entregar uma entrega mais barata. O teu cliente que quer um produto hiper detalhado, com detalhe de interior, você também consegue entregar um produto melhor para ele, porque você consegue, como você começou a liberar tempo, aumentar a eficiência e produtividade, você consegue entregar mais rápido e assim por diante. Está entendendo, certo? Exatamente isso. A gente, através do conhecimento do tipo de cliente que a gente tem, a gente desenvolveu produtos diferentes para atender cada um e deixou de fazer vários serviços que a gente viu ali que não compensava, né? E outra coisa que é legal que a gente fez também foi, além de identificar esse perfil de cliente, que tipo de produto que ele quer, identificar como que ele está naquela nossa quadrante lá, né, que era do missionário, otimizador, dependente, identificar o tipo do cliente nesse local fez a gente também, a gente percebeu esse cliente ele foca mais na parte de preço, para ele o preço é importante, então quando ele vinha, eu já pensava numa forma de falar, mas esse daqui por que a gente não faz esse projeto então que ele tem uma entrega menor, mas ele vai te atender, então a gente eu parei de tentar vender um serviço mesmo, um produto que ele não queria, né? Que às vezes ele quer um negócio rápido, ele não quer. Porque a gente tem aquela tecnologia de pôr no óculos realidade virtual. E o cara não quer aquilo, ele quer que faz rápido, a casa não é para ele vai vender. Então quando a gente soube identificar isso, eu percebi que não eram os clientes que estavam. O cara fica pedindo desconto. Não, ele tá na dele, né? Eu que tenho que tentar atender de uma forma que para mim compense, né? Que legal. Mas, assim, eu fico muito satisfeito em ouvir o teu testemunho, porque eu falo, cara, você fez um negócio que era o desejo meu como consultor, como mentor. Mexer nos clientes que você já tem, porque eu falo muito para o nosso
potencial cliente, que é o seguinte, cara, o ativo que você tem de mais valor é o cliente que você já tem. O cliente que você já tem talvez tenha muita informação dele que você não está considerando. Talvez você possa, usando esse cliente que você já tem, você possa otimizar, você possa melhorar tua lucratividade, você possa atender melhor seus clientes à medida que você, com esse mesmo cliente, então com esses mesmos clientes que você já tinha, você aumenta o faturamento, a lucratividade tua, você aumenta a satisfação daquele cliente. Isso quer dizer, isso aí vai dar um lifelong, né, value desse cliente maior, porque ele vai estar mais satisfeito e a tendência dele é continuar cada vez mais com você. Eu acho sensacional, é isso mesmo, Matheus? Exatamente. E eu penso assim, ó, o escritório de arquitetura hoje, do jeito que o meu escritório funciona, ele tem uma peculiaridade, porque alguns clientes, um cliente que, por exemplo, ele contratou a gente para fazer uma casa que ele vai morar, talvez ele construa só essa casa, então talvez ele me indique para alguma pessoa que ele conheça, um amigo. E eu tenho alguns clientes investidores que eles são um pouco mais recorrentes, mas eu não tenho tanta recorrência assim. Então, uma outra coisa que a gente fez foi tentar vender outro tipo de serviço para esse cliente, para a gente tentar manter ele na nossa rede ali por mais tempo. A gente vendeu algumas outras coisas, e eu acredito que esse método que a gente implementou, se for feito numa empresa onde os clientes são recorrentes, eu acho que os resultados podem ser até melhores, porque você vai identificar o cliente, você vai vender o que ele quer, e ele vai vir comprar de novo, ou seja, a chance de você multiplicar o faturamento é ainda maior do que no escritório de arquitetura, que muitos clientes meus eu não tenho essa recorrência. Então, o que eu fiz foi tentar vender uma outra coisa para esse cliente que ele queira. Falei, pô, isso aqui eu preciso. Mas imagine uma empresa, um escritório de contabilidade, por exemplo, alguma cliente. Eu acho que isso faria sentido e a pessoa aumentaria o faturamento ainda mais, né? Eu fico pensando do ponto de vista de negócio. Eu gosto muito de pensar em negócios assim, então eu fico sempre pensando nisso. Falo, cara, isso tem potencial para mudar uma empresa de patamar, praticamente. Eu penso, né, hoje, né, digamos, né, nessas empresas de beleza, nem estou falando de saúde, mas de estética, né, de cabelo, de maquiagem, né, no caso masculino, né, não é só de cirurgia, que faz implante, que mexe com isso, tem recorrência, né? Eu vejo o meu médico mesmo, hoje ele pratica uma medicina que ele chama de medicina personalizada, né? Então, quer dizer, ele vai lá, olha meus exames, prescreve, é tudo personalizado, né? Aquela ideia de que eu acho que é isso, né? Para um cliente é de um jeito, para outro é de outro. Um gosta mais de um jeito assim, outro gosta de um jeito assado, né? Parece isso sensacional, ao mesmo tempo, quer dizer, eu tive no mês passado a minha primeira consulta com o meu médico, que é um oncologista, pelo Zoom. Ele estava com todos os meus exames, ele mede o nível de energia por um sistema, tal, fez todos os exames, conversamos, e a gente fez pelo Zoom, né? Então, um negócio assim, sensacional, que reduz custo, melhora a qualidade, assim por diante. Matheus, clientes estão mais exigentes, né? A gente hoje a gente não aceita mais qualquer coisa, né? A gente quer um atendimento bom, a gente quer ter aquele plus, né? Então nós como os empresários temos que tentar buscar atender da melhor forma. Hoje você ter um bom atendimento não é mais diferencial, né? Diferencial é acho que o tipo de produto que você vende, a solução que você entrega ali, e realmente a satisfação do cliente. E só para fechar o gancho aí do cliente, hoje, quando eu vejo que tem algum cliente que está um pouco insatisfeito com algum processo, com algum prazo, eu tento reverter ele, trazer ele como missionário. A gente rapidamente identifica, fala, esse cliente está ficando insatisfeito, o que a gente pode fazer? Então, isso tem uma inteligência para a gente, uma percepção para identificar para onde que aquele cliente está indo, para a gente tentar reverter também, né? Isso é interessante. Super. É quase que, quer dizer, você está me dizendo isso, né? Que cola no cliente no sentido positivo, né?
Tira a temperatura, vê se ele tá com febre, tá bom, quer dizer, Exatamente. né? Não é tratar bem o cliente, não é paparicar, né? Tratar bem o cliente estrategicamente tratar bem o cliente, é se antecipar a ele, né? Perceber para onde ele está indo, se a gente ficar muito bom antes mesmo que ele mesmo perceba, né? Exatamente. Então é isso. Matheus, a tua história acho que é inspiradora. Para mim, é muito. O teu testemunho aqui é muito importante. Tenho o Matheus como parceiro de negócios, e a parceria de negócios me faz um cliente satisfeito. Tá bom? Então. Estou total à disposição caso alguém queira conversar, tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa mais aí que a gente não conversou, né? Podem ficar à vontade. Perfeito. Então tá bom. Matheus, gratidão, maior prazer receber você aqui. Vamos te chamar outras oportunidades e desejar aí um super feriado para você. Aproveitem, né, o feriado. Eu sei que tem muita coisa para fazer ao longo desse ano, tem bastante oportunidade, bastante desafio. Então, tudo de bom aí para vocês. Obrigado, agradeço. Conte sempre com a gente. É uma satisfação falar do nosso processo. A gente é verdadeiro, a gente realmente passou por essa mudança, então é uma satisfação aí poder participar, poder inspirar outros empresários a também passar por esse processo que é bem legal, né? Por mais eu sempre busquei bastante conhecimento, mesmo assim fez muita diferença. Então eu recomendo muito assim o 57 em 7. Eu tenho certeza que vai fazer diferença, vai ter um antes e um depois do 57 em 7. Sensacional. Pessoal, um beijo no coração e nos vemos aí na próxima live.